Salmo 71. Não há título para este salmo e, portanto, alguns conjecturam que o Salmo 70 tenha sido escrito como preâmbulo a este e, posteriormente, tenham sido separados. Tais suposições não têm valor para nós. Já nos encontramos com 5 salmos sem título que são, todavia, tão completos quanto aqueles que os têm. Temos aqui a oração do cristão envelhecido, que em confiança santa da fé, fortalecido por uma longa e notável experiência, roga contra seus inimigos e pede bênçãos complementares para si. Esperando uma resposta graciosa, ele promete magnificar grandiosamente o Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Será questionado de que maneira Cristo poderia utilizar versículos como 9 ou 18, uma vez que estes aparentemente se referem à fragilidade do envelhecimento. A resposta a esta dificuldade é que ele utiliza estas expressões em simpatia aos seus membros e, em seu próprio caso, denota o estado equivalente a envelhecer. Sua idade era avançada antes que chegasse aos 33 anos. Como João 8,57 supostamente sugere, pois homens desgastados vivem brevemente. Andrew Bonner. Versículo 3. Ordenaste que eu me salve. A destruição não pode nos destruir. A fome não pode nos matar de inanição. Mas rimos de ambos, enquanto o mandato de Deus nos protege. Charles Spurgeon. Versículo 4. Homem injusto e cruel, literalmente o homem fermentado com ódio pela verdade e inimizade com Deus e, portanto, um violento opositor de seu povo. Então, em 1 Coríntios 5,8, somos alertados contra o fermento da maldade e da malícia, que, de acordo com a ilustração, pode impregnar todo o caráter natural de um homem impiedoso, suas faculdades e afeições. W. Wilson. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, cada anseio de nosso coração, cada raio de esperança que reluz em nós, cada toque que nos emociona, cada voz que sussurra no mais profundo de nosso coração sobre as coisas boas armazenadas para nós. Todas estas, caso amemos a Deus, são a luz de Cristo nos iluminando, o toque de Cristo ressuscitando-nos para a nova vida. A voz de Cristo, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É Cristo em vós, a esperança da glória. Atraindo-nos por seu Espírito que habita em nós, para si, nossa esperança. Pois nossa esperança não é a glória do céu, nem alegria, paz, descanso do labor, nem plenitude de nossos desejos, doce contentamento de toda a alma, compreensão de todos os mistérios e todo o conhecimento, nem mesmo a torrente de deleites. É Cristo, nosso Deus, a esperança da glória. Nada que Deus possa criar é aquilo pelo qual esperamos. Nada que Deus possa nos dar fora de si mesmo. Nenhuma glória criada, ou bênção, ou beleza, ou majestade, ou riquezas. Aquilo em que temos esperança é o nosso Deus, o próprio Redentor, seu amor, sua bem-aventurança, a alegria do próprio Senhor, que tanto nos amou a ponto de ser nossa porção para sempre. É Bepusem. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Até mesmo Sêneca, um pagão, podia dizer: a juventude bem vivida é o grande consolo da velhice. Quando o procônsul ordenou que Policarpo negasse Cristo e jurasse pelo imperador, ele respondeu: eu servi a Cristo nesses 86 anos e ele não me prejudicou uma vez sequer. Deverei eu agora negá-lo? Oliver A. Hood.
Versículo 7. Para muitos sou como um portento, para milhares de olhos sou eu uma marca e um alvo. Os santos são homens prodígios. Geralmente seu lado obscuro é sombrio a ponto de causar espanto, enquanto seu lado brilhante é glorioso a ponto de causar assombro. O cristão é um mistério, um enigma desconcertante ou não espiritual, e um monstro em um estado de guerra contra os deleites da carne, que são a essência de todas as coisas para outros homens. Ele é um prodígio inexplicável pelos julgamentos dos ímpios, um portento a ser contemplado, temido e eventualmente a ser zombado com desdém. Poucos nos compreendem, muitos se surpreendem conosco. Spurgeon. O Messias não atraiu o olhar admirado da humanidade. Ele, de fato, capturou a atenção. Ele suscitou espanto, mas não era o espanto de admiração. Alguns poucos cujos olhos Deus abrira, viram, de fato, em certa medida, a real grandiosidade em meio a esta aparente maldade. Eles viram a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, uma glória que ofusca todo o esplendor criado. Porém, a grande multidão daqueles que o viram ficou perplexa com ele. Sua aparência exterior, especialmente quando contrastada com sua declaração do messianismo, os impactou. O camponês galileu, o carpinteiro nazareno, filho de José, declarando que Deus é seu próprio Pai, declarando-se ser o pão da vida e a luz do mundo, afirma que os destinos da eternidade se apoiam na recepção ou rejeição concedida a ele e à sua mensagem. Tudo isso agitava emoções mescladas de maravilhamento, indignação, escárnio e repúdio no peito da grande maioria de seus compatriotas. Ele era um portento, um prodígio para muitos, John Brown, em Os Sofrimentos e Glórias do Messias. Versículo 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Que bocado bendito! Um homem jamais se enojará disso, ainda que tenha este gosto em sua boca durante todo o dia. O pão de Deus está sempre em nossa boca, assim seu louvor também. Deveria. Ele nos preenche com bem, sejamos também preenchidos de gratidão. E isto não deixa espaço para murmuração e maledicência, portanto, nos unamos ao santo Davi neste desejo sagrado. Spurgeon. Versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. A velhice nos rouba a beleza pessoal e nos priva de força para o serviço ativo, mas não nos reduz o amor e o favor de Deus. Spurgeon. Não é artificial ou inadequado para um homem que vê a velhice se aproximando orar por graça especial e força especial para capacitá-lo a encontrar aquilo de que não pode se proteger e aquilo que não pode evitar temer. Pois quem pode olhar para as enfermidades da velhice que o assolam, sem entreter sentimento de tristeza e se sentir cabisbaixo? Quem desejaria envelhecer? Quem pode olhar um homem cambaleando com os anos e derrotado por enfermidades? Um homem cuja visita e a audição se foram. Um homem que está sozinho em meio às sepulturas de todos os amigos que teve da juventude. Um homem que é um fardo para si e para o mundo. Um homem que chegou à última cena de tudo o que se acaba na estranha e conturbada história. A cena de segunda puerilidade e mero esquecimento, sem dentes, sem olhos, sem gosto, sem nada. Albert Barnes. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Dia 28 de junho. Neste dia, entro no meu 86º ano. Agora percebo que estou envelhecendo. Primeiro, minha vista está deteriorada, de modo que não consigo ler pequenas letras a menos que haja luz forte. Segundo, minha força está deteriorada, de modo que caminho muito mais lentamente do que eu fazia há anos. Terceiro, minha memória para nomes, seja de pessoas ou lugares, está deteriorada, até que eu pare por um momento para recordá-las. O que eu deveria temer?
é que, se eu pensar no amanhã, meu corpo pesará sobre minha mente e criará intransigência pelo decréscimo de meu entendimento ou impertinência, pelo acréscimo de enfermidades no corpo. Mas o Senhor responderá por mim, meu Deus. John Wesley. Versículo 11, dizendo: Deus o desamparou. Ó amargo insulto! Não há flecha pior em todas as aljavas do inferno. Nosso Senhor sentiu esse dardo farpado e não surpreende se os seus discípulos sentirem o mesmo. Fosse essa exclamação verdadeira, seria de fato um dia adverso para nós, mas, glória a Deus, é uma mentira descarada. Versículo 14, esperarei sempre. Quando não posso me alegrar com o que tenho, olharei diante para o que está, para o que será meu, e ainda assim me alegrarei. Spurgeon. Versículo 15, ainda que eu não saiba o seu número. Davi começou a sua aritmética no versículo 14 com o acréscimo. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Mas ele foi bastante golpeado em sua primeira regra das sagradas matemáticas. O cálculo dele falha. A simples enumeração das misericórdias de Deus sobrecarrega sua mente. Ele assume a sua inadequação, seja ela calculada pelo tempo, lugar ou valor. A salvação vinda de Deus dispensa todas as estimativas. Spurgeon. Versículo 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Jerônimo, em sua epístola a Neponciano, diz: como fogo na madeira verde e abafado, assim ou é com a sabedoria na juventude, limitada por tentações e concupiscência. Não desabrocha seu resplendor, e a menos que haja trabalho árduo, aplicação constante, oração, os incentivos da juventude são interiormente repelidos. Platão diz que não há nada mais divino do que a educação das crianças. Sócrates diz que Deus é a mente do universo. Sem ele, portanto, todos são insanos, mas com ele e por meio dele, em um único momento, tornam-se sábios. Thomas LeBlanc. Aqueles que são perversos não passam de ervas daninhas sobre um monte de estrume, mas vocês que são piedosos são como plantas no pomar de Deus. No último capítulo de Romanos, versículo 7, descobrimos que Andrônico e Júnias são elogiados porque estavam em Cristo antes de Paulo. Estavam em Cristo antes de mim. Estavam em Cristo antes de mim. Honrável é estar em Cristo antes de outros. É honrável quando somos jovens e daí continuar nos caminhos da piedade durante toda a juventude e assim na idade adulta até a velhice. Jeremiah Burroughs. E até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Um conservadorismo sagrado é muito necessário nestes dias, em que homens abrem mãos de antigas luzes, trocando-as por novas. Nosso destino é aprender a ensinar as maravilhas do amor redentor, até que consigamos descobrir algo mais nobre ou satisfaça mais a alma. Por esta razão, temos esperanças que nossas cabeças grisalhas sejam encontradas na mesma entrada que percorremos, desde nossa juventude em Berbe. Spurgeon. Versículo 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs. Venham, deixe-me bater à porta de seus corações. Não são vocês, velhos professos, equivalentes a antigos carvalhos que permanecem na floresta entre aqueles que ainda professam e se mantêm na postura de fé, seguem as ordenanças, etc. Mas a chuva da qual bebem, como é a palavra dos apóstolos, serve para nenhum outro fim senão apodrecê-los. Estes estão próximos da maldição. Oh, vocês ainda têm frutos verdes crescendo, como afeições vivificadas e vigoradas por Deus e Cristo, e fé e amor, como fora no início e talvez ainda mais abundantes. Oh, bendito seja Deus, pois estão tão próximos do porto.
Eleve seu coração, sua redenção se aproxima. E eleve sua confiança de que esse Deus de graça que o chamou para sua glória eterna manterá você para recebê-la e o fará ser tomado por ela muito em breve. Thomas Goodwin. Não me desampares, pois, ó Deus, até. A apostasia na velhice é temerosa. Aquele que escalar até quase chegar ao topo de uma torre e então escorregar é o que sofre a maior queda. O paciente quase recuperado quando tem uma recaída adoece mais mortalmente. Thomas Adams. Versículo 23. A minha alma aqui remiste. O cântico da alma é a essência do cantar, até que os homens sejam remidos. Eles serão como instrumentos desafinados, mas quando o precioso sangue os colocar em liberdade, estarão então equipados para magnificar o Senhor que os comprou. Termos sido comprados por um preço é razão mais do que suficiente para nos dedicarmos a adorar nosso Deus, nosso Salvador, da forma mais sincera possível. Versículo 24. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Falarei comigo mesmo, contigo, meu Deus, e com meus semelhantes. Meu tema será o modo como o Senhor justifica pecadores, a gloriosa demonstração de sua justiça e graça em seu amado Filho. E este assunto, mais do que inovador, a ser jamais extenuado, estará sempre comigo, do nascer ao pôr do sol. Outros falam sobre seus amados, então me ouvirão falar do meu. Tornar-me-ei incessante falador, enquanto esta questão estiver em meu coração, pois em qualquer companhia este assunto será adequado. Spurgeon.